As lâmias, como são chamadas nos jogos, nos livros e provavelmente na série, elas são descritas como bruxais ou bruxas, né? Que são um tipo muito perigoso de vampiro no universo de The Witcher, que assim como os mais raros de sua espécie, como os Katakans, ela tem a capacidade de assumir formas humanas para se disfarçar no meio da multidão. Bom, acontece que todas as bruxais ou lâmias, né? Vou chamar elas de lâmias aqui para quem joga os jogos, são apenas mulheres, não sabemos se existem lâmias homens. Nos livros é dito que a sua verdadeira aparência é semelhante a um morcego gigante completamente negro. Geralmente elas se movem em alta velocidade e também conseguem usar a sua voz como uma arma poderosa, soltando gritos impossíveis de desviar ou defender, que podem matar facilmente um humano, destruindo seu cérebro ou deixar um bruxo atordoado o suficiente para morrer. É por isso que é catalogado como um dos monstros mais perigosos de The Witcher. As lâmias também são uma das poucas espécies de vampiros que não se afetam diante da luz do sol, e mesmo assim ainda são consideradas vampiros inferiores, portanto são submissas aos vampiros superiores, que conseguem dominá-las facilmente e dar ordens para elas. É uma das criaturas que vieram após a conjunção das esferas, e ao contrário da maioria da crença popular, ela não tem nenhuma fraqueza diante da luz do sol, símbolos religiosos, alho, água benta e enfim, não funciona com ela. Essas criaturas, assim como praticamente todos os monstros do The Witcher, são vulneráveis apenas à prata. A prata consegue feri-la gravemente. Isso significa que armas como espadas de prata são extremamente úteis contra elas, e elas geralmente gostam de lutar no corpo a corpo, conseguindo ficar invisíveis e, quando necessário, né, como eu já disse, elas usam os seus gritos com potência suficiente para quebrar armas e escudos. Por exemplo, o escudo Quen dos bruxos pode ser facilmente quebrado pelos gritos da lâmia. Quando estão na sua forma humana, as lâmias têm o hábito de vagar por campos iluminados pela luz da lua, cantando em uma língua antiga há muito esquecida, especialmente depois de beberem bastante sangue. E as suas canções são descritas como silenciosas, estridentes e nauseantes ao mesmo tempo. Com essas canções, elas também podem manipular e controlar a vontade dos humanos que a ouvirem, caso eles estejam adormecidos, causando pesadelos ou alterando livremente os seus sonhos da forma que preferir. Foi aí que começaram a surgir as lendas das súcubos que atacavam pelos sonhos. Como já foi citado, ela pode aprender a língua comum, que é o idioma utilizado no The Witcher, né, para se comunicar com os outros humanos enquanto estivesse disfarçando de humana. Mas, como todos os outros vampiros, ela também pode se comunicar telepaticamente, e geralmente ela gosta de falar em língua ancestral, um idioma que já foi esquecido pelas pessoas que são vistas hoje. Bom, acontece que as lâmias são inimigos comuns que aparecem na DLC Blood and Wine, lá de The Witcher 3, né? Nos jogos ela é bem diferente do que é descrito nos livros, né? Bom, acontece que, diferente de um morcego grande e preto, ela é basicamente uma mulher desnutrida e assustadora. Eu, sinceramente, gosto mais dessa versão dos jogos do que a versão dos livros, porque a versão dos livros, basicamente, ela se encaixa muito naquele padrão de vampiro inferior, que é um morcego gigante mutante igual os Katakans. As lâmias preferem ataques rápidos e destruidores que matem o seu oponente enquanto ele estiver distraído, mas caso seja forçada a se envolver em um combate frente a frente, elas podem usar suas enormes garras que causam uma grande hemorragia, tanto interna quanto externa, e também podem usar os seus gritos para destruir os tímpanos do inimigo ou até matá-los, além de ficarem invisíveis, o que dificulta ainda mais o combate. Quando elas estão muito feridas e percebem que estão prestes a ser derrotadas ou muito cansadas de tanto lutar, elas conseguem usar a sua super velocidade e a invisibilidade ao mesmo tempo para imobilizar o oponente, assim mordendo seu pescoço e sugando seu sangue para ganhar mais poder e começar a regenerar os seus ferimentos. Elas sentem um gosto incomum, especialmente pelo sangue de crianças, que são a sua forma favorita de alimentação, e também podem controlar completamente o sangue que corre em suas veias, ou seja, venenos e toxinas são inúteis contra ela, já que, usando as suas habilidades de controlar o seu próprio sangue, ela pode impedir a circulação sanguínea do sangue envenenado para o seu coração e evitar a infecção que vai matá-la. Ou seja, esquece veneno e toxina, isso aí
você não funciona de jeito nenhum. Se for lutar com uma criatura dessas, é recomendado banhar a sua lâmina com bastante óleo vampírico para que os ferimentos causados machuquem ela o dobro do que uma espada de prata normal. E também facilita bastante no combate corpo a corpo. E ela também pode tentar sugar o seu sangue de surpresa, como já foi citado, né? Isso aí é uma armadilha vital para ela. Então acho que a melhor defesa para isso seria beber uma boa quantidade de sangue preto, uma poção venenosa que pode queimá-la por dentro, né? Ela vai pensar que tá bebendo o seu sangue, mas na verdade ela tá bebendo o sangue preto, e aí vai começar a queimar ela de dentro para fora, o que é fundamental para conseguir derrotar ela, tá? Porque se ela fizer isso, acabou. Ela não vai ter forças o suficiente para fugir e para lutar, e fica muito mais fácil de matar. Uma das maiores armas para se prevenir contra os poderes da lâmina é usar a bomba de pó de lua, né? Que faz com que pequenas partículas brilhantes grudem no corpo da lâmina. Isso deixa ela visível mesmo que ela tente usar a invisibilidade, porque você vai ver aqueles pozinhos brilhantes e você vai saber onde ela tá mesmo com ela invisível. Bom, usando o Irden, se você for um bom jogador, você pode até matar ela com um golpe, tá? Isso funciona até no Marcha da Morte. As bruxais eram lendas de vampiras que surgiram em Portugal muitos anos atrás, que foram adaptadas em diversas partes da Europa, e foram essas lendas que o criador usou como base em The Witcher 3 e incluiu essa criatura nos seus livros, né? Como uma das mais poderosas e mais perigosas. Felizmente para nós, as bruxais são extremamente raras. Geralmente elas moram longe de grandes centros populacionais, pois se preocupam demais com a sua própria segurança acima de tudo e fazem os seus covis em cavernas onde jamais poderiam ser pegas de surpresa. Apesar de serem imunes ao sol, elas preferem caçar durante a noite e possuem uma relação íntima com os pássaros, que podem atuar como os seus espiões. Entre as poucas lâminas famosas que vimos durante os jogos, todas não passam de NPC sem grande importância para suas caçadas. O que eu posso citar de forma resumida para vocês são Virina, que foi uma lâmina extremamente poderosa que apareceu nos livros de The Witcher, sendo verdadeiramente apaixonada por um humano que foi amaldiçoado, chamado Nivellen. Mas essa relação nunca foi muito benéfica para o pobre coitado, né? No fim, ela acabou se envolvendo em uma batalha contra o Geralt e o Nivellen acabou traindo ela, distraindo a lâmina por tempo suficiente para que Geralt conseguisse encravar sua espada no peito dela, a matando. Outra lâmina muito poderosa que vimos foi a Orianna, né? Que apareceu na DLC Blood and Wine de The Witcher 3 e como forma de pagamento, ela se alimentava do sangue das crianças que protegia e futuramente ela seria caçada por Geralt, que prometeu que um dia iria matá-la, cumprindo sua promessa numa cinemática muito épica de divulgação da DLC. Enfim, então é isso. Isso é tudo o que sabemos sobre as bruxais até então. Mas comentem aqui se vocês quiserem mais vídeos e se vocês quiserem que eu fale dos outros tipos de vampiros também. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau. You chop and slice, you cut and dice, you eat, you uphold. Eat you